Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um Conexões Ribeirão, nosso encontro semanal toda terça-feira pela TV+, canal 22 e 522 da NET. Sempre uma entrevista interessante, com alguma personalidade, com algum profissional, com alguém de referência em alguma área que possa estar agregando conhecimento, agregando debate, discussão, né? E favorecendo, enfim, né? A nossa visão de cidade, a nossa visão de sociedade, a nossa visão de política. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Daniel Belíssimo. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Agradeço pelo convite. É interessante, né, ter sua presença aqui hoje para a gente discutir um tema que está aí emergente, né? Cada vez mais pessoas se interessando, debatendo, querendo, né, se adentrar nessa seara, que é justamente o tema da economia solidária, né? Ô Daniel, e a gente pode começar essa conversa com aquela perguntinha básica. Afinal, o que é economia solidária? Você que já é um mestre nessa questão, ensina um pouco para a gente, passa um pouco para a gente. Afinal, o que é economia solidária? Professor, a primeira coisa é dizer que economia solidária é dia a dia, é prática. Então o senhor já me ensinou muito sobre economia solidária. A gente aprende junto quando a gente fala de economia solidária. Economia solidária a gente pode caracterizar como uma reação dos trabalhadores, né? Se a gente olhar para a história da economia solidária, uma reação dos trabalhadores que olham para a realidade deles, muitas vezes, quando a gente remonta lá à Revolução Industrial de exploração, daquelas jornadas de trabalho de 15 horas, aquela coisa onde começou-se a briga por direitos trabalhistas, teve todo um movimento que foi buscar alternativas, não só os direitos trabalhistas. Então começaram a pensar como eles poderiam se auto-organizar, daí vem a autogestão, né, que é a gestão da organização pelos próprios trabalhadores. Então eles se organizam em cooperativas, e aí é o princípio da economia solidária, né? Esse movimento inicial ali do socialismo utópico, aquela coisa das cooperativas e comunidades iniciais. Essa é a raiz, né? Mas a gente diz que a cooperação, ao invés da competição, que é um dos princípios fundamentais da economia solidária, ele está presente nas nossas relações e a gente pode trabalhar cooperando em vez de competindo. E é por isso que os setores são unidos na economia solidária, ou pelo menos buscam uma união, né? Setor cultural, setor de catadores, né? Reciclagem. Tem vários setores que têm uma tradição forte de se unir e trabalhar juntos. Então são cooperativas, empreendimentos, associações, onde as pessoas trabalham coletivamente e elas estabelecem relações de cooperação para que elas possam autogerir seus empreendimentos, sem ter um dono, mas democraticamente estabelecer os processos, estabelecer como vai ser gerido os empreendimentos e entre os empreendimentos estabelecendo relações de parcerias, de trocas, de formas de cooperar, né? Daniel, mas o cooperativismo já é alguma coisa bem antiga. A gente pode dizer que a economia solidária acrescentou algo novo ao cooperativismo que já vinha de longa data? Ou é simplesmente uma reciclagem desse cooperativismo? Tem alguma coisa diferente aí? Eu acho que quando os conceituais, né, o pessoal, os teóricos, colocaram a economia solidária no papel, a gente tem um destaque aqui no Brasil para o Paul Singer, mas tem vários teóricos na América Latina, até na Europa, fala-se muito em economia social, tem algumas diferenças, mas eu acho que quando se fala em economia solidária, buscou-se resgatar esses princípios do cooperativismo tradicional, cooperativismo original, vamos falar assim. Porque existe hoje um cooperativismo que mais se assemelha a empresas tradicionais, né? Eles se unem, cooperam, mas é uma questão que eles contratam funcionários e eles gerem um empreendimento e tiram seus lucros como se fosse uma empresa tradicional. Então a economia solidária vem reforçar os princípios iniciais e ela vem dizer que todos os trabalhadores podem sim se unir para trabalhar juntos, né? E não só estabelecendo cooperativas, mas também associações, diversos tipos de empreendimento, redes de MEI, hoje em dia a gente fala muito na economia solidária, cada um tem o seu MEI, né? O microempreendedor individual, mas eles trabalham juntos, eles fazem feiras, eles fazem a forma de comercializar, a forma de comprar é coletiva, eles fazem fundos rotativos solidários, né? Tem formas de financiamento solidárias, né?
Então tem tudo na economia solidária, tudo que tem na economia tradicional a gente pode ressignificar e dizer que traz na economia solidária um sentido diferente. Desde a produção, a comercialização, o financiamento, tudo isso pode ser feito de uma forma diferente, de uma forma solidária, de uma forma que inclua mais as pessoas, né? Essa é a ideia, eu acho. Uma noção de território muito forte, como a gente pode desenvolver nossos territórios, estabelecendo uma economia solidária também. Daniel, interessante. E essa relação com o mercado, né? Porque, afinal de contas, o sistema é capitalista, o mercado é quase que um deus, ele determina tudo, ele direciona a política, ele direciona muitas vezes a cultura, né? Essa indústria cultural, por exemplo, né? Enfim, o próprio conceito de sustentabilidade, né? Está se adaptando cada vez mais ao mercado, né? E nesse contexto bem capitalista da sociedade em que nós vivemos, então se coloca a questão da economia solidária. Eu posso dizer que a economia solidária, ela, de certa forma, tem um viés ou um direcionamento anticapitalista nesse sentido? O que você acha? Eu acho que dentro da economia solidária a gente abre um leque para uma série de pensadores e de movimentos e correntes, né? É muito amplo. Então você vai encontrar na economia solidária aqueles que acreditam que a economia solidária veio para substituir o capitalismo. Aqueles que realmente acreditam que um sistema é uma alternativa que vai ser dominante em algum tempo aí. E existem aqueles que acham que a economia solidária ela é só uma forma de compensação quando o capitalismo dá as suas crises, né? Que as suas crises do capital periódicas, a economia solidária vem muito forte, porque aí os trabalhadores ficam desempregados, o emprego informal, então eles se unem para cooperar e trabalhar juntos. Então existem várias correntes, mas eu acredito que a maioria das pessoas que milita pela economia solidária tem sim muitas críticas ao capitalismo, tem críticas à exclusão das pessoas, à alienação do trabalhador, e por isso acredita que a economia solidária pode sim trazer muita coisa positiva em substituição a práticas capitalistas. Exato. Agora, a questão da economia solidária aqui em Ribeirão Preto, né? Afinal, já existe um movimento organizado, né? A gente vê vários grupos, vários segmentos aí, discutindo, debatendo, fazendo seus empreendimentos, né? Como é que anda, então, a economia solidária em Ribeirão Preto? Quando começou essa discussão com mais intensidade, com mais afinco? Eu acho que Ribeirão Preto tem uma tradição de ter movimentos sociais, movimentos culturais muito forte, né? Você sabe muito bem, com conhecimento de causa disso, porque é militante de muitas causas, né? Então eu acho que esses movimentos sociais, esses movimentos culturais sempre existiram e de certa forma praticaram a economia solidária sem saber que praticavam, né? Então cooperando, fazendo trocas, estabelecendo parcerias, com maneiras de se trabalhar muito adeptas da economia solidária, que trazem muito da economia solidária. Agora, a discussão em torno dessa pauta específica, ela se fortaleceu nos últimos anos com a criação do Fórum Municipal de Economia Solidária aqui na cidade. Então ele foi criado ali no final de 2013, mais ou menos 2012, 2013, e o Fórum Municipal de Economia Solidária pôs esses atores para dialogar. Então vieram pessoas do movimento de saúde mental, porque existe uma conexão muito grande com a saúde mental, né? Como eu já falei, como ela busca incluir, ela acredita que todas as pessoas podem trabalhar, podem ter um propósito de produzir algo para si e para os seus semelhantes, né? Então não exclui ninguém. Então a saúde mental sempre foi unida à economia solidária. Então o pessoal da saúde mental, o pessoal da cultura, o pessoal do artesanato, o pessoal das feiras, os catadores, eles começam a se unir e falar, bom, fizemos o Fórum Municipal de Economia Solidária para a gente dialogar. Qual que é o próximo passo? Então a gente começou a fazer feiras, a gente fez assembleias, trouxe palestrantes de fora, a gente fez uma série de movimentos para articular e pôr esses atores para começar a se movimentar. E aí, desde então, eu acho que 2013, 2014, 2015, as coisas foram avançando e a gente tem cada vez mais conseguido algumas conquistas para Ribeirão, na economia solidária. A gente pode explorar mais esse tema das conquistas. Você prefere agora ou depois? Não, depois a gente pode... Depois a gente avança mais. A gente avança mais.
Mas eu queria, já no finalzinho desse primeiro bloco, perguntar para você o seguinte, a relação da economia solidária com o terceiro setor, né? Porque até algum tempo atrás, essa temática do terceiro setor estava muito em moda, muito, né, discutida em vários grupos, vários segmentos e tal, né? Pode-se confundir terceiro setor com economia solidária ou não? Há quem confunda, professor, muita gente confunde. E especialmente confunde com voluntariado, com ações... por ter a palavra solidária, muita gente... E por carregar uma defesa de direitos, por carregar uma defesa dos trabalhadores, dos movimentos sociais, muita gente confunde, sim, né, com ONGs e com o terceiro setor. E há, sim, muitas ONGs que militam na economia solidária. Só que há muitas que não, que praticam um trabalho social, mas não tem uma sustentabilidade financeira da ONG, né? A ONG não vende, não presta serviços. Então, para se caracterizar como um empreendimento de economia solidária, ele precisa ser autossustentável ou querer ser autossustentável, né? Vender, produzir, gerar algum bem ou algum conhecimento, alguma coisa que ele possa se tornar, então, financeiramente sustentável. Essa é a ideia, né? E muitas vezes o trabalho social é confundido com um voluntarismo, alguma coisa de caridade, o que é bacana, é bonito, só que a economia solidária acredita no empoderamento das pessoas, da gente colocar as pessoas para trabalhar, das pessoas produzirem, das pessoas se engajarem em movimentos econômicos também, para que elas possam, aliado à defesa de direitos sociais e tudo mais, elas possam gerar autonomia, porque quando a gente trabalha, produz, gera recursos para nós, a gente se empodera mais. Então, há ONGs que são adeptas desses conceitos e querem trabalhar dentro da linha de economia solidária, e há aquelas que mantêm um trabalho social bonito, bacana, mas não conhecem ainda ou não acreditam muito nessas questões colocadas, né? Vamos ao intervalinho, é rápido, daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa aí com o Daniel Belíssimo sobre economia solidária. TV Mais, paixão por Ribeirão. Ela surpreendeu a cada semana com assuntos interessantes e convidados pra lá de especiais. Foram temas importantes, muitos polêmicos, em programas que informaram, divertiram e até emocionaram. E você sempre se perguntando, quem será o convidado desta semana? Quer saber quem estará comigo nas próximas edições? Não dá para revelar agora, mas eu garanto que nesse ano terá muito mais surpresas. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Olá pessoal, voltando aqui com Conexões Ribeirão dessa terça-feira, entrevistando Daniel Belíssimo, um expert em economia solidária. Ô Daniel, focando mais agora Ribeirão Preto, né? O que os militantes, o que o movimento aí da economia solidária da nossa cidade tem feito de interessante, tem se destacado, enfim, quais são as conquistas que a gente pode já debitar a esse movimento aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão, Lages, a gente tem um destaque, como eu falei, para alguns empreendimentos e alguns movimentos ligados à economia solidária. Eu acho que o setor cultural, né, a gente pode mencionar o coletivo Fuligem, representado aqui pelo nosso amigo no estúdio, e a gente tem o coletivo Fuligem, mas a gente tem uma série de empreendimentos ligados à cultura que já tem essa relação de cooperação, de troca. Inclusive, eles têm dialogado, eu sei, já conversei com o pessoal, sobre formas de combinar cronograma de eventos, formas de divulgar junto, criar uma agenda cultural. Eu não sou dessa área, então não posso falar com tanta propriedade, mas eu sei que eles têm os princípios da economia solidária como algo muito forte. Não marcar duas atividades no mesmo dia, no mesmo horário. Exatamente. Que acontece muito por aí, né? Exatamente. Então, eles buscam cooperar e é claro que é sempre um desafio, né? A gente vive numa sociedade em que o egoísmo, o individualismo ainda é muito forte, né? Então existe todo um movimento de educação, para a gente se educar a cooperar, se educar a ter empatia, valores humanos que fundamentam a economia solidária, né? Então, existe esse setor cultural, o pessoal do artesanato, que também é ligado à cultura, claro, mas destacando as feiras, né? Comercialização conjunta nas feiras,
o pessoal do setor de alimentação, né? Agroflorestal, por exemplo, do assentamento Mário Lago, tem muitos produtores agroflorestais que estão cooperando também, participando das feiras e dos movimentos. A gente tem aqui em Ribeirão a cooperativa de catadores, né? A cooperativa Mãos Dadas, que também é adepta, participa das redes estaduais de economia solidária ligadas ao setor de reciclagem de resíduos sólidos. A gente tem algumas ONGs que também são adeptas da economia solidária, como o Instituto Terroir, onde eu trabalho, e o Instituto Esfera, que também é uma ONG ligada ao movimento cultural, que também partilha dos princípios de economia solidária. Então, esses empreendimentos, esses atores todos, inclusive algumas associações de bairro que agora começam a querer implantar estratégias para desenvolver as comunidades baseadas em economia solidária. No Ribeirão Verde está tendo um movimento muito bacana, um pessoal querendo criar moeda social, querendo criar um banco comunitário, alguma coisa nesse sentido. Então, tem bastante coisa acontecendo e aí, juntos, no Fórum Municipal de Economia Solidária, com o apoio da vereadora Gláucia, a gente aprovou a Lei Municipal de Fomento à Economia Solidária. E ela estabelece uma série de ações e políticas que podem nos beneficiar, se ela for implantada de fato. Ela foi aprovada no período que a Gláucia ficou interina prefeita, né, naquele momento breve que ela ficou, ela conseguiu colocar e aprovou-se essa lei. E recentemente aprovou outra lei, que é a lei da Feira Permanente de Economia Solidária. E essa lei prévia, essa primeira, ela estabelece uma série de coisas que, se implementadas, vão nos beneficiar muito. E agora a nossa luta é para que se implemente, né? Então, tem lá uma incubadora pública para que a gente tenha mais empreendimentos surgindo em Ribeirão Preto de economia solidária e que eles possam ser apoiados. Tem lá um centro de comércio justo e solidário que possa ser implantado, um local permanente de venda onde os empreendimentos, os atores vão poder vender, fazer eventos, também educar, né, formar novos empreendimentos. Ela tem um Conselho Municipal de Economia Solidária a ser criado. Ela traz uma série de benefícios para nós, né? Então, foi um avanço muito grande a aprovação dessa lei. O momento que nós estamos agora é de realmente conseguir colocar em prática e avançar mais em tudo isso, porque o movimento realmente está pujante, está intenso e está querendo fazer acontecer. Agora a gente precisa avançar também nessas políticas. Você falou aí do Instituto Terroir, né? Que faz parte desse movimento de vocês, você trabalha lá no Instituto, né? Afinal, o que faz o Instituto? Fala um pouco para a gente aí sobre o seu trabalho no Instituto Terroir. Maravilha, Lages. O Instituto Terroir, ele tem a missão de fomentar o desenvolvimento territorial, né? Terroir vem da comunidade, dos aspectos únicos daquela comunidade que a gente pode potencializar. Então a ideia nossa é trabalhar em bairros, em comunidades, em territórios, né? Onde haja uma identidade e que a gente possa fomentar o desenvolvimento deles. E isso é algo complexo, então a gente tem uma visão sistêmica para fazer isso acontecer, né? Então a gente trabalha tanto com a educação para as políticas públicas, para que as pessoas possam participar mais ativamente e realmente conquistar seus direitos para aquela comunidade. A gente tem uma linha de economia solidária, identificando o potencial empreendedor produtivo daquela comunidade, como ela pode gerar mais renda para as pessoas, para que elas não dependam tanto de fora, né? Quais estratégias de economia solidária podem ser implantadas. E a gente tem uma linha de educação de jovens muito forte, né? Que a gente trabalha com educação política e educação empreendedora social, né? Sempre um empreendedorismo social, uma economia solidária. Então a gente forma também, a gente busca, né, facilitar espaços onde os jovens se desenvolvam num sentido humano e num sentido de saber como se colocar no mundo e fazer a diferença no mundo. Os jovens transformadores, né? Ele precisa primeiro se desenvolver, né, estar consciente das suas emoções, da sua humanidade e depois conhecer como ele age no mundo para transformá-lo. Então a gente trabalha a questão da educação política, o empreendedorismo, as várias formas que ele pode interagir e gerar impacto positivo no mundo, né? Então essas são um pouco das nossas linhas, mas sempre com essa ideia de trabalhar no território, né? Você falou ainda há pouco aí, numa das suas respostas, né, do Ribeirão Verde, né? E hoje nós tivemos mais cedo entrevistando o presidente da Associação de Moradores, o França. Né? Que legal. E ele trouxe para a gente aquela questão aí que você falou rapidamente da moeda do território, né?
Já tem até nome, né? Diz que é Verdinha que vai chamar, né? Verdinha, por isso. conta do Ribeirão Verde, né? Que legal. Saberia me falar um pouco mais? Não deu tempo de perguntar para o França como é que vai funcionar essa questão da moeda, né? Mas afinal, como é que seria uma questão dessa moeda dentro de um território delimitado ali, em função desses movimentos e grupos que interagem ali naquele espaço? Isso é uma coisa que me fascina, Lages, eu acho incrível. A gente tem no Brasil mais de 100 bancos comunitários, na rede brasileira dos bancos comunitários. E isso é um resultado expressivo da economia solidária. E geralmente nas periferias, geralmente nos locais mais vulneráveis, se estabelecem essas estratégias. É realmente fascinante isso. A gente tem o exemplo de Palmas, né, em Fortaleza, o Banco Palmas é um dos precursores e hoje eles estão assim, inovando, fazendo até aplicativos, é incrível. A moeda social, ela funciona assim, qual que é a ideia dela? A gente tem um copo, uma comunidade, é como se fosse um copo que ele está furado. O dinheiro que entra nela está vazando, a água que entra vai vazando. Então o dinheiro que entra nessa comunidade está vazando. O que a gente tem que fazer? Tampar esse copo, fechar ele, para que o dinheiro que entre nele possa fomentar o desenvolvimento econômico e social daquele bairro. Então quando a gente cria moeda social, o que a gente está fazendo? Você pareia ela com R$1, né? Geralmente é assim que é feito. Você pareia ela, um verdinho vale R$1, só que os empreendimentos daquele bairro, eles vão dar descontos para quem utilizar o verdinho. Então só aí você já estimula as pessoas a começarem a usar e a começarem a consumir no local. Porque a gente geralmente vai até os grandes centros comerciais, né? Vai até o centro, o shopping, e a gente não consome às vezes de quem está ali do lado. Então eu vou comprar um sabonete, um produto de limpeza lá no supermercado de uma multinacional que é mais rica do que um país, né? Uma multinacional, enquanto minha vizinha faz sabonete, minha vizinha faz um produto de limpeza e eu nem sei às vezes. Então a ideia da moeda social é que a gente dialogue numa comunidade, troque essa moeda social, estabeleça com descontos, com empréstimos também, a gente faz empréstimos a microcrédito, né? A juros baixíssimos nesses bancos comunitários, e isso vai fomentando a economia local, porque novos negócios começam a surgir, as pessoas ficam incentivadas, estimuladas, elas veem que o dinheiro está rodando ali na comunidade, e isso tem sido, em São Carlos aqui pertinho nós temos, a gente tem vários locais do Brasil, como uma estratégia que está se difundindo e a gente espera ver cada vez mais mesmo isso. Daniel, e uma questão ainda, né, que a gente não poderia terminar sem focar, a questão da autonomia. Você falou muito disso, né? A economia solidária, ela favorece, ela promove a autonomia do trabalhador, do produtor, enfim, né? Então não existe relação empregado-patrão na economia solidária. Queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Exatamente, né? A gente diferencia da heterogestão, né? A heterogestão é a gestão do outro. E a economia solidária fala muito da autogestão, né? Que é os trabalhadores se autogerenciarem, né? Tanto sozinhos ou coletivamente, né? Num modelo cooperado de trabalho. Mas muita gente confunde isso com não gestão, né? E é o contrário, a autogestão, existem processos, existem acordos, existe liderança, só que é uma liderança facilitadora, uma liderança participativa, que dialoga, não é? E ela foi definida pelo trabalhador, a liderança foi escolhida, votada pelo trabalhador. Isso que é interessante. Então, é uma liderança para organizar, para representar, mas ela não é impositiva, né? Então, o ser humano ganha autonomia, ele escolhe o líder, ele participa de assembleias que definem as estratégias para a organização do empreendimento dele. Então, ele sabe, ele não é alienado do processo, ele conhece todo o processo produtivo, ele participa das decisões e os bens, os meios de produção também são de todos, né? Cada um tem uma cota dos meios de produção. Ele não é alienado dos bens de produção também, né? Então, ele ganha autonomia sobre o trabalho dele, ele pode se envolver em todas as decisões e isso é realmente algo que é difícil, né? A gente precisa ressaltar isso, a gente precisa ser reeducado quando a gente vai fazer esse processo, implantar esse processo. Com pessoas que trabalharam a vida inteira no modelo capitalista tradicional, elas têm dificuldade. Elas sempre tiveram um chefe mandando, um chefe... Poucas vezes perguntaram a opinião delas, né? Ainda mais os trabalhadores que a gente trabalha mais vulneráveis, de funções pouco valorizadas.
E quando você vai perguntar a opinião dela, às vezes ela não sabe como colocar de uma maneira dócil, ela não sabe. Então rola muitas discussões, é um clima difícil e a gente precisa se reeducar juntos para ter essa cultura solidária e cooperativa de fato. Né? Muito bom. Daniel, para quem nunca tinha ouvido falar em economia solidária, né, a sua entrevista aqui hoje foi muito formativa, quer dizer, transmitiu muita informação, conhecimento, né? E eu acho que é por aí, é um caminho que se abre, né, para a gente estar construindo uma sociedade mais humana e menos mercantilista, né, que favoreça mais a formação do outro, dessa alteridade, né, e não essa questão aí de domínio do mercado para decidir nossa vida, decidir que ser humano é que vai estar aí, né, habitando esse planeta e etc. Né? Muito bom, quero só agradecer a sua vinda, né, ter aceitado o nosso convite. Espero de outras vezes estar aprofundando mais ainda sobre a questão da economia solidária. Muito obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço, professor. E lembrando do consumo consciente, né? O poder está na nossa mão, enquanto não só, eu falei muito da parte de produtor, né? Mas o consumo consciente está nas nossas mãos, somos todos consumidores. Então que a gente possa escolher consumir mais dos empreendimentos locais e valorizar as pessoas da nossa comunidade. Agradeço pela oportunidade de estar com você aqui hoje e que a gente possa fomentar uma economia mais humana de fato. Muito bom, muito obrigado. Obrigado também a vocês que nos acompanharam aqui essa noite, né? E convidando aí para a próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui na TV+, com outro Conexões Ribeirão Preto. Até lá!